Um menino que se sente sozinho e rejeitado na Terra e que busca na imensidão do espaço um lugar para si. Essa é a premissa de Hélio, filme que chegou recentemente no catálogo do Disney Plus. Eu o perdi na época do lançamento nos cinemas e só agora eu consegui assistir. E eu gostei de Hélio, acho que Hélio tem elementos interessantes, principalmente nessa construção de um mundo ampliado do Hélio, que vai estar também nessa dimensão do espaço, e que eu acho que é interessante quando o personagem consegue fazer essa transição de um lugar para o outro, mas quando o filme vai tentar tratar das características mais únicas do personagem, até dessa desconexão que ele sente com a Terra, eu acho que aí o filme acaba deixando a desejar. E aí eu acho que vale a pena mencionar que o diretor e roteirista que seria responsável pelo projeto, que é o Adrian Molina, ele acabou se afastando do projeto e outras pessoas assumiram. Inclusive, o filme tem mais de um roteirista, tem mais de um diretor. E o que eu fico pensando é justamente nesse aspecto da Pixar, que ao mesmo tempo que tem alguma liberdade criativa, não tem tanto, porque desde que ela foi comprada pela Disney, as decisões criativas acabam passando pelo crivo da Disney. E nesse caso de Hélio, a gente vê que falta alguma coisa ali, que tem uma tentativa de construção de um certo universo, mas que falta até profundidade para entender o que de fato faz o personagem se sentir tão deslocado no mundo. E vamos dar uma olhadinha no contexto dessa história antes de seguir com a crítica. Nesse longa, acompanhamos Hélio, um garoto que passa a viver com a sua tia Olga depois da morte dos pais. A partir daí, o luto intensifica ainda mais a sensação de solidão e deslocamento que Hélio sente, levando-o a buscar outras vidas na imensidão do espaço, com as quais ele possa se conectar. Apesar da morte dos pais do Hélio ser um evento marcante na vida dele e traumático, já que é uma morte repentina e que vai mudar completamente a vida dele, ele vai ter que morar com a tia, que é muito dedicada ao trabalho, ela ocupa um cargo importante numa base militar dos Estados Unidos. Eu penso que esse sentimento de não pertencimento, ele é anterior à morte dos pais. Tem até uma coisa interessante que eu acho que o filme trabalha, que é a questão da língua. O Hélio ele tem uma língua própria, que ele chama de helionês, e que ele vai tentar falar em alguns momentos com a tia, ela não vai entender, mas o que a gente percebe com isso é que ele precisava de um recurso, até na própria comunicação, para lidar com esse sentimento de não pertencer a esse mundo e de que ele precisa de outro instrumento para se comunicar. E o Hélio falava essa língua com os pais, por isso que eu disse que isso é anterior à morte deles, e isso se torna uma forma dele expressar aquilo que ele não consegue de uma maneira convencional. E o Hélio é essa criança que vai estar sempre fugindo da tia, vai estar sempre tentando arrumar uma confusão, e também fugindo dessa realidade que para ele é muito penosa, sempre numa tentativa de estabelecer conexão com algum lugar que possa entendê-lo. E nesse sentido, ser abduzido é o grande desejo do Hélio e é um desejo que ele vai conseguir realizar. Ele vai ser levado para um lugar chamado Comuniverso, que é uma espécie de organização interplanetária composta por seres de diferentes galáxias. E eu acho que esse espaço interplanetário é muito rico e muito interessante, porque ele permite que o filme trabalhe diferentes dimensões da vida do Hélio. Só para citar três delas. Uma primeira que a gente consegue ver um Hélio ideal, está relacionado a uma versão dele clonada, em que ele vai ser mais adequado, aí, entre muitas aspas, aquilo que a Terra, que ele acha que a Terra demandaria dele, e que é uma versão do Hélio que se contrasta com o próprio Hélio real. Tem também uma segunda dimensão relacionada ao estabelecimento de laço, quando o Hélio consegue criar um laço mais verdadeiro com alguém pela primeira vez, e esse alguém é o Glordon, que é um alienígena super simpático, super sensível e acolhedor, e principalmente verdadeiro. E o Glordon ele passa por algumas questões parecidas com as questões do Hélio, porque ele tenta ser aceito pelo pai de um jeito que para ele não é ele. Então o pai precisa que ele pareça ser forte, e tem até uma questão envolvendo uma armadura que eles vão usar, mas o Glordon não quer ser assim.
mas tem essa dificuldade de dizer isso para o próprio pai, assim como o próprio Hélio tem também dificuldade de expressar aquilo que ele sente. E tem uma terceira dimensão que eu também destaco, relacionada à questão da responsabilização. Porque se o Hélio fugia de alguns conflitos internos dele na Terra, ele vai ver que mesmo em outro planeta esses conflitos estão ali com ele. Então também tem esse momento do personagem se responsabilizar por aquilo que é dele. Além disso, eu achei muito bonito como o filme representa graficamente o espaço, com cores, luzes e formas que dão a sensação de um mundo novo, desconhecido, reforçando o tom de descoberta e de busca de pertencimento do Hélio. Mas apesar de todos esses elementos positivos do longa que eu gostei e que eu acho que contribuem para uma narrativa mais rica e também nessa descoberta interplanetária que o Hélio vai fazer, eu acho que falta ao roteiro uma construção de personagem que a gente consiga entender isso que é anterior à morte dos pais, que está relacionado a essa desconexão do personagem. Por que que ele se sente diferente? Por que que ele se sente deslocado na Terra? Isso não é explorado. A gente sabe que ele se sente dessa maneira, mas essa não aceitação, ela não é trabalhada no roteiro. Então fica aquela sensação de algo que fica vago no próprio personagem e que eu acho que até vai faltar até para a própria construção da personagem da tia, que a gente percebe que ela está com medo pela questão de receber esse sobrinho e ter que cuidar dele como se fosse um filho, que é uma responsabilidade que eu acho que ela não estava preparada, mas esse medo dela, que também vai se relacionar ao medo do Hélio de não ser aceito por ela, ele também vai ser trabalhado de uma maneira mais superficial. Tanto que eu sinto que provoca muito mais emoção um momento específico do Glordon com o pai do que momentos que envolvem o Hélio e a tia. E aí eu fico me perguntando se isso que falta ao Hélio não é ironicamente isso que não foi aceito pela Disney. Então a minha sensação com o Hélio é que há muito a se explorar lá fora e que o filme vai melhor quando ele está lá. Mas quando o olhar é voltado para dentro do Hélio, falta uma marca que sustente de fato a unicidade do personagem. E isso foi o que eu pensei sobre Hélio. Obrigada a quem chegou até aqui. Um abraço e até a próxima.